E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo sobre o reino Monera. Reino Monera que inclui as arquibactérias e as bactérias propriamente ditas, tá? Como a gente sempre fala em aula da Profiju, né? A gente precisa pensar quando a gente fala em reino, por que nós temos alguns organismos que fazem parte disso daqui, estão acoplados, né, organizados ali em um reino, e por que eles não estão nos outros reinos, por que a gente não tem eles em outros locais, tá? Então, provavelmente é porque ele tem algumas características que sejam exclusivas desse modelo aqui, né, dessa organização, que seria o reino. Então, o reino Monera, já passamos por vírus que não estão em nenhum dos reinos porque não tem células, né? Apesar de hoje alguns considerarem como seres vivos, mas agora o reino Monera sim faz parte de um dos 5 reinos que nós temos na natureza. Quais características que os moneras possuem? Então, as bactérias, elas são organismos procariontes, tá? E o que significa isso? Que não tem uma membrana nuclear organizando ali o material genético que está todo disperso no citoplasma, tá? São organismos unicelulares, tá? E podem fazer mal, ser de vida livre e tudo mais, tá? Bactérias são organismos muito importantes, tá? Pensando no fato de que a gente pode ter as bactérias, já vou trazer a importância aqui para o começo, tá? Porque isso é muito legal da gente saber também. Por que a gente está estudando isso aqui, né? Não é uma mera decoreba de coisas, né? E de funções e estruturas. Não, tem uma importância. Então, nós temos a importância ecológica, pensando na cadeia alimentar. Nós temos a importância aí relacionada à indústria e engenharia de alimentos, que seria aí a fermentação feita pelas bactérias, principalmente a fermentação láctica, tá? Temos também aí a fermentação acética, né? Enfim, fermentação no geral aí é um processo feito pelas bactérias que é muito importante para a indústria alimentícia, né? A produção de vinagre e tudo mais, tá? Fermentação. Outra importante função das bactérias é a biorremediação, que seria o quê? A gente tentar conter algum tipo de acidente, por exemplo, algum tipo de rejeito, né, de derramamento de petróleo, o acidente que a gente teve com o Brumadinho, com as Marianas, utilizando bactérias, que seriam então esses organismos que vão degradar esses compostos e torná-los não tóxicos no meio ambiente, tá? A gente chama isso de biorremediação. O Enem adora esse assunto, tá? E aí acaba incluindo o grupo das bactérias aí, ok? E nós temos a importante função das bactérias como decompositoras. Fazem reações de decomposição e participam do ciclo da cadeia alimentar, que é o assunto mais cobrado dentro do Enem. Tá? De todas as edições que existiu de Enem até hoje, cadeia alimentar disparado o maior assunto. E as bactérias fazem parte da cadeia alimentar, tá? Fazendo o processo de decomposição da matéria orgânica morta, ok? Então, nós falamos que eles são procariontes, unicelulares, e como é que é a organização dessa bactéria? Ela tem uma célula, então, que possui o citoplasma, a organela aí que a gente vai ter é o ribossomo, a principal organela, porque ela não vai ter as organelas membranosas, né, já que ela não tem membrana nuclear. O ribossomo faz síntese proteica. Nós temos também, pode ter pelos ou fímbrias, né, que a gente chama, temos os flagelos. Nós temos o pile de conjugação, que seria aí o pelo sexual, também chamado, né, o pile sexual, tá? O DNA que está espalhado pelo citoplasma, e nós temos também o DNA circular, que é o plasmídio, que é muito importante hoje, muito estudado, porque o plasmídio, ele carrega genes de resistência a antibióticos. O plasmídio também vamos comentar depois, ele é utilizado na parte de engenharia genética, ok? Que é uma das importâncias hoje mais recentes que nós temos com relação aos moneras, as bactérias, certo? Vamos para mais características, então, desse filo. As bactérias, elas podem ser autotróficas ou heterotróficas. As autotróficas, elas fazem fotossíntese, mas como elas não têm clorofila, é uma fotossíntese bacteriana, né? Ela é um pouco diferente, bastante diferente da fotossíntese das plantas, tá? Existe um pigmento que seria uma bacterioclorofila ali, que capta essa luz e consegue fazer fotossíntese, tá? Nós temos também a quimiossíntese, que é o processo em que as bactérias utilizam moléculas, né, átomos da tabela periódica ali, moléculas que vão ser oxidadas e nesse momento ali ela vai produzir o seu próprio alimento. É uma reação de oxidação que produz aquilo que ela precisa para se alimentar. Nesse caso não depende da luz solar, tá?
Isso é uma das importâncias da bactéria também, que a gente não comentou ali no começo, mas que serve também, por exemplo, quando a gente lembra das bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas tiram o nitrogênio que está circulante aqui no ar e que a gente não consegue absorver, tá? E elas colocam dentro do ciclo do nitrogênio, que é outro ciclo biogeoquímico que o Enem adora, tá? Então a bactéria participa desse processo de transformar o nitrogênio atmosférico, molecular, gás nitrogênio, em nitrogênio incorporado nas plantas para que a gente tenha as moléculas nitrogenadas da vida, que são as proteínas. A bactéria consegue fazer esse ciclo, a gente não, tá? Nem a própria planta, né? A bactéria coloca no solo e aí a planta absorve, a planta enche o grão para poder fazer a proteína, ok? Então, a bactéria fixadora de nitrogênio é uma bactéria quimiosintetizante. Então, nós temos as nitrobactérias, as ferribactérias, as sulfobactérias e por aí vai, tá? Então, essa seria a forma delas se alimentarem. E as heterótrofas acabam fazendo a fermentação, já falamos da importância, a fermentação é um processo heterotrófico, tá? Ela está usando o leite para fazer uma reação química e se alimentar, tá? Ela não está produzindo leite, pensa assim para você acabar guardando e não confundir. Ah, ela fermenta o leite, então ela é autotrófica. A bactéria quimiosintetizante com as reações de oxirredução é que vai ser autotrófica, tá? Aqui é heterotrófica. E temos bactérias parasitas que nos causam doenças também, não só para a gente, como para os animais e para as plantas, e vamos comentar essas doenças aqui no final, ok? Respiração. As bactérias fazem respiração aeróbica ou anaeróbica. A aeróbica é aquela que tem a participação do oxigênio. Oxigênio, reações de oxidação, como o nosso corpo faz ali, né, na cadeia respiratória e tal. Ela não tem mitocôndria, mas ela utiliza esse oxigênio para as reações químicas dela também, tá? Essa é a aeróbica. E nós temos o grupo das anaeróbicas que não sobrevivem no oxigênio. Elas não conseguem sobreviver à oxidação, tá? Só que aí nós temos dois tipos. As anaeróbias estritas, que também seria restritas, ou facultativas. Então, as anaeróbias estritas são aquelas que não conseguem viver em condição de oxigênio de jeito nenhum. Que é o exemplo que eu gosto de dar em aula, que é o da água oxigenada, né? Quando você usa água oxigenada para poder, como é que chama a palavra? Como asepsia para determinado machucado, né? Então, a água oxigenada ela vai fazer o quê? O H2O2 vira água mais oxigênio, gás oxigênio, as bolinhas que você vê em cima do machucado. O oxigênio é que está matando essas bactérias anaeróbicas que eventualmente estariam na sua ferida, tá? Mas nós temos também as bactérias anaeróbias que são facultativas, tá? E o que acontece com elas? Elas toleram meios que possuem oxigênio, tá? E elas sobrevivem num meio sem oxigênio. Então, ela está num meio, num ambiente em que não há O2. Mas se tiver, ela ainda consegue sobreviver, tá? Ela prefere ficar mais próximo da onde não tem oxigênio, mas caso tenha, ela consegue se adaptar e sobreviver, tá? Então, por hora, vamos classificar assim, as estritas e as facultativas, ok? As anaeróbias. E as aeróbias são aquelas que vivem na presença de oxigênio, ok? Quando a gente pensa em reprodução das bactérias, nós temos o processo ali de bipartição, cisparidade, né, que seria basicamente uma mitose. Então, ela se estrangula, divide ao meio e forma duas novas bactérias, tá? Reprodução assexuada, não temos gametas, né? Então, a variabilidade genética geralmente é baixa, mas a gente considera até clones, né? Quando acontece esse tipo de reprodução. Mas é rápido e tal, tem que lembrar lá das vantagens e desvantagens da reprodução sexuada e assexuada. Lembrando que não tem boa ou ruim, tá? Cada organismo evoluiu de uma forma. E aqui no caso das bactérias, elas têm mecanismos para que elas possam trocar material genético, que a gente chama de recombinação gênica, que não é reprodução, tá? Então, quais mecanismos que seriam esses daqui? Nós temos a transdução, a transformação e a conjugação, tá? Então, vamos falar um por um. Na conjugação, é aquela que usa o pile, o pelo sexual, né? Aquele poro, aquele canalzinho ali, em que uma bactéria transfere material genético dela para outra, tá? Isso é conjugação. Na transdução, eu tenho um vírus, né? Principalmente um bacteriófago aí, que faz essa transmissão de DNA de uma bactéria para outra, tá?
A transdução hoje é o que a gente mais utiliza pensando em engenharia genética, para a produção de, por exemplo, GH, insulina, tá? Então, eu coloco o gene do meu interesse na bactéria através de um vetor, e aí ele vai naquele plasmídio, é replicado junto com a bactéria, eu tenho várias cópias e eu utilizo, né, faço a transcrição, tradução desse gene, produzo o hormônio, a proteína que eu quero e utilizo na indústria, tá? É assim que a insulina é produzida atualmente, ok? Então, isso seria pelo processo de transdução. Tem um vetor que ajuda essa passagem de DNA, certo? E a transformação é quando a gente tem uma bactéria que recolhe DNA de bactérias mortas do meio. Então, a bactéria morreu, ela absorve pedaços de DNA dessa bactéria que morreu, ok? Tudo isso que ela faz aí nesses 3 processos que a gente falou ajudam a aumentar a variabilidade genética dessas bichonas, já que elas fazem reprodução assexuada, tá? Então, se uma tem resistência a um antibiótico, eventualmente a outra não tinha e acaba absorvendo e leva isso para frente, tá? Sempre do que nós não criamos a resistência ao antibiótico, ok? Nenhum remédio tem esse poder, nenhum tem esse poder. A resistência está lá, a mutação está lá, ela só manifesta essa mutação. E para a gente já fechando aqui, né? As formas das bactérias muito importantes, muitos vestibulares, muita gente que cobra, né? Assim, muitas provas, já vi muito, tá? Os desenhos, bolinhas lá. Vou pedir para minha edição, vulgo eu, colocar uma foto aqui para vocês verem. Então, nós temos os cocos, que são as bolinhas, os diplococos, quando eles se juntam, streptococcus, quando vira minhoquinha de bolinhas, os estafilococos, que são as uvinhas, a sarcina, que são essas bolinhas que formam uma espécie de cubo, tá? E depois as salsichinhas, os bacilos, quando é uma salsichinha, streptobacilo, quando são várias salsichinhas, uma atrás da outra. Depois nós temos o espirilo, que parece um salsichão, tá? Único, grandão. E depois nós temos o vibrião, tá? O vibrião, ele é em formato de vírgula, ok? Importante você lembrar das doenças também. Nós temos várias doenças causadas por bactérias, que seria aí tuberculose, cólera, tétano, leptospirose, que é a doença do xixi do rato, o botulismo. Tem vídeo aqui no canal da Prof. Ju sobre o botulismo, tá? Eu acho que tá aqui, acho que tá aqui, deve ser aqui, não sei, ou se não aparecer, o card vai aparecer aqui em algum lugar, tá? Falando sobre toxina botulínica, a gente fala um pouquinho sobre as bactérias também, tá? Então, são doenças que geralmente são transmitidas por gotículas, pela presença, né, da bactéria no ar, tá? Meningite é uma doença bem grave também causada por bactéria, ok? Importante você conhecer elas para não confundir com os vírus depois, na hora de transmissão. Até porque também tem doenças causadas por protozoários e por vermes, ok? Só lembrando, não defini ali no começo, né? As bactérias e as arquibactérias têm um pouquinho de diferença entre elas, porque as bactérias são aquelas que a gente está acostumado aqui a falar delas no dia a dia, né? Tudo que a gente falou aqui se refere às bactérias. Agora, as arquibactérias é um grupo de bactérias que a gente chama de extremófilas, que são aquelas que vivem nas temperaturas mais altas, como de lavas de vulcão, né? Daqueles geysers, né? Os geysers, enfim, lá, aquelas águas quentes, águas termais. As bactérias sobrevivem nessas regiões. E aquelas que sobrevivem a temperaturas extremamente geladas, como Polo Norte, né, geleiras, Himalaia, Everest, tá? Então, nós temos essas arquibactérias, essas extremófilas, como objeto de estudo para a gente poder entender, por exemplo, se a vida não veio de fora do planeta, né? Que é a teoria ali da panspermia cósmica, tá? Porque essas bichas aguentam, né, extremos de temperatura, tá? Ela não se dá bem no nosso temperatura ambiente aqui, né? Mas podem estar em regiões como a Fossa das Marianas, né, super profundas e tal, regiões de muito calor, de muito frio. Então, as arquibactérias são essas extremófilas aí. E as bactérias são essas que a gente comentou até então, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal Prof. Ju, estuda por ele, passa para alguém que está estudando esse conteúdo, né? Porque você já sabe, biologia é para a sua vida.